Como fazer um pacto com o diabo? Antes de fazer um pacto com o diabo, a gente tem que entender o que é o diabo. Diabo, que porra que é o diabo? Diabo foi uma invenção cristã, inventada pelos cristãos. Eles inventaram esse nome para culpar todo mundo que não era cristão das merdas que eles sofriam, que eles sentem. Eles sofrem e eles transferem o sofrimento deles para os outros deuses, outras culturas, outras etnias. Então, o diabo, ele representa, na verdade, a multiplicidade dos deuses. Enquanto os cristãos têm um Deus só, que segue uma única vontade e que está sobre todas as outras, de um outro lado existe a multiplicidade de todas as outras entidades, de todos os outros deuses, de várias outras culturas, outras nações, outros países, outras nacionalidades. Eles vão viver de uma forma diferente, eles aprenderam coisas diferentes, eles têm formas de culto diferentes. Então, eles são o diabo do cristão. E o cristão também vê o diabo nos nossos impulsos naturais, naquilo que move a nossa natureza, que chamam de 7 pecados: orgulho, ira, inveja. São aqui coisas que movem, são sentimentos que nos movem. E como fazer um pacto então com o diabo? Se a gente tem esse lado de vigília da nossa consciência, esse lado que a gente está acordado, nesse lado a gente tem um universo só, uma possibilidade só em cada momento. Então a gente está sempre fazendo uma escolha. Porém, existe um outro lado que na verdade existem muitas possibilidades, o que chamam de plano astral, que é o lado feminino da nossa alma. O lado feminino da nossa alma, que não se limita às leis da física, não se limita à lógica pura. Então é capaz de superar as limitações do tempo e do espaço, podendo vencer então as distâncias, a separação. E para que isso aconteça, para que a gente consiga usufruir desse diabo, dessa multiplicidade que é, na verdade, o lado feminino da nossa alma, a gente precisa fazer o quê? Precisa fazer o sacrifício. Porque a gente vai trazer de lá, do outro lado, uma das possibilidades de lá, aqui. E aqui só pode acontecer o quê? Uma possibilidade de cada vez. Uma coisa de cada vez. Então, para que a gente traga uma possibilidade do outro lado, do lado do diabo, para o lado da luz, do lado das trevas, para a luz, que é onde as coisas se manifestam, a gente precisa sacrificar algo daqui, para que algo de lá substitua o algo daqui. E todas as coisas funcionam dessa maneira, a partir de acordos com o diabo. Porque, na realidade, o diabo é o outro lado de Deus. Deus é só o menor lado da coisa, porque é uma possibilidade só, uma das manifestações. No caso, aquela que a gente dá mais atenção. Mas a gente pode trazer de lá para cá. Basta que a gente faça o sacrifício, o que na alquimia é chamado de troca equivalente. Não precisa de nada de misticismo, não, igual o cristianismo acha. Misticismo, não precisa de misticismo. O que a gente precisa é de conhecimento. Tendo conhecimento, a gente consegue compreender que existem sim outras realidades, outros universos, e que são desses outros universos, dessas outras realidades, que a gente constrói essa nossa realidade. E vai ser compreendendo isso que a gente vai ter a liberdade de fazer as escolhas conscientes e poder então manifestar a nossa vontade.